Boa noite. Nós estamos iniciando nesse exato momento mais um estudo online. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Ricardo Baesso, que irá fazer a palestra para todos nós. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um pedido a todos. No YouTube nós temos um canal também, onde nós colocamos todas as palestras que são feitas aqui pelo canal. E gostaria que todos pudessem se inscrever, e quando se inscreverem, dê um like lá, para nos ajudar no nosso canal, né? Porque é um instrumento de divulgação da doutrina espírita, nos ajuda e ajuda também a Casa Joana de Anjos. Então, para a gente poder passar a palavra para o Ricardo, eu convido a todos para nós fazermos uma prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, nos sintonizar com a espiritualidade, que nesse momento nos assessora e nos ampara. Amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, nós estamos iniciando mais um estudo online. Hoje, com a presença do Dr. Ricardo Baesso, que a espiritualidade possa envolvê-lo e ele possa realmente transmitir a todos nós os ensinamentos que nós necessitamos ouvir. Querido amigo, te pedimos que abençoe a todos aqueles que estiverem online, assistindo e participando dessa atividade. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade e que assim seja. Ricardo, fique à vontade. Meus amigos, muito obrigado, Marco. É uma alegria retornar ao contato do pessoal tão fraterno do Joana, através dos mecanismos aí da comunicação. Espero que todos estejam bem e que a nossa fala possa ser útil, esclarecedora e agradável para todos vocês. De todos os princípios espíritas, aquele que nos é mais próprio, mais particular, é a doutrina das vidas sucessivas. Os demais princípios espíritas, de uma forma ou de outra, eles são assimilados pelas tradições cristãs. A existência de Deus, a existência da alma, a sobrevivência da alma, até mesmo a interação dos chamados mortos com os vivos, a doutrina católica tradicional admite. A reencarnação, não. A reencarnação é um princípio que nos é todo particular. E é curioso observarmos que Allan Kardec não era reencarnacionista. Kardec tivera uma formação católica, oriunda dos pais, mas ao se deslocar para Iverdun, na Suíça, onde faria os seus estudos, passou a conviver com o Pestalozzi, que era protestante. Mas Allan Kardec não tinha uma profissão de fé religiosa, um rótulo religioso. Era uma pessoa que acreditava em Deus, que cultivava as virtudes, mas do ponto de vista religioso, ele era um livre pensador. É claro que conhecia a ideia da reencarnação dos seus estudos filosóficos da Grécia Antiga, mas ele próprio não mostrava uma simpatia especial por essa teoria filosófica. Os primeiros contatos com os espíritos, quando eles passam a lhe falar da reencarnação, e com muita naturalidade, ele se surpreende. Tanto que ele passa a inquirir os espíritos vezes sucessivas, para tentar ver se a questão era essa mesmo ou se ele não estava entendendo de uma forma equivocada. Se nós pegarmos lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, o capítulo 4, que é a pluralidade das existências, nós vamos ver que as 4 primeiras perguntas são iguais. A 166, a 166A, B e C. Como se Kardec estivesse insistindo para verificar se a coisa era aquela que ele estava entendendo. Até que chega um ponto que os espíritos dizem, tu mesmo já viveste na Terra muitas vezes. E Kardec, então, incorpora à doutrina espírita esse princípio, que é seguramente o mais consolador e o mais esclarecedor de todos. Mas a doutrina da reencarnação nos coloca diante de um problema. Ora, se nós somos seres espirituais, se existe um mundo espiritual que sobrevive a este, que pré-existe a esse, que continuaria existindo mesmo se o mundo físico nunca tivesse existido. Por quê?
Nós precisamos deixar esse mundo que é nosso para vivermos na Terra as experiências corpóreas. Assumir um corpo que adoece, que envelhece, que morre. Por que nós não poderíamos seguir a nossa evolução apenas na dimensão espiritual? E essa pergunta se torna mais pertinente de uns anos para cá, na medida que nós vamos recebendo informações mais precisas sobre a vida no mundo espiritual. Algo que não havia na época de Kardec. Nós não vamos encontrar na obra kardeciana nenhuma referência objetiva, particular, sobre a vida na dimensão dos espíritos. E não foi falta de perguntar. Kardec inquiriu, sim, mas sempre que ele perguntava, os espíritos escorregavam. Quando ele indagou, mas afinal os espíritos ocupam um lugar circunscrito, determinado no espaço, eles fogem pela tangente. Os espíritos povoam o espaço infinito, estão em toda parte, mas não particularizam a coisa. Na verdade, só no início do século XX que nós começamos a receber informações sobre a vida no mundo espiritual. Uma obra que talvez tenha sido das primeiras nesse particular foi um livro publicado na Inglaterra em 1916, denominado Raymond. Raymond era um jovem, um engenheiro militar, filho de uma das maiores figuras da comunidade científica da Inglaterra, Sir Oliver Lodge. Raymond vai para a guerra em 1915 e morre em batalha. Após algum tempo, começa a editar mensagens mediúnicas através de uma médium inglesa, e seu pai, Lodge, publica essas mensagens no livro que recebe o seu nome, Raymond. Nesse livro, a entidade vai dizer que ele morava numa casa feita de tijolos, que haviam jardins e flores, que o chão era sólido, que se ele se ajoelhasse na lama, suas roupas se sujariam, e que muitos espíritos precisavam de comida, e que lá lhes ofereciam uma espécie de alimento. Isso em 1916. Alguns anos depois, já na América do Norte, 1925, um pastor protestante, o reverendo Vale Owen, começa a receber mensagens de sua mãezinha desencarnada. Ele reúne essa mensagem e publica numa obra de 4 volumes, A Vida Além do Véu. Nessa obra, o reverendo Vale Owen vai se reportar a prédios, a cidades, a árvores, a jardins. E, finalmente, a partir de 1943, no Brasil, um médico desencarnado no Rio de Janeiro, na década de 30, com o pseudônimo de André Luiz, começa a ditar, através de Chico Xavier, uma série extraordinária de obras que nós conhecemos como a série Nosso Lar. Essa obra de André Luiz vai além ainda das informações que nós já tínhamos, pois fala em escolas, hospitais, universidades, automóveis, dinheiro, parque de música e uma série de coisas. Diante de todas essas informações, a questão apresentada torna-se mais pertinente. Ora, se nós temos uma vida espiritual, com tudo aquilo que encontramos na Terra, nós não poderíamos desenvolver as nossas habilidades vivendo apenas nessas colônias espirituais? Na verdade, minha gente, embora o mundo espiritual e o mundo físico sejam muito semelhantes, existem algumas diferenças entre eles. E talvez sejam essas diferenças que nos façam entender o sentido das experiências corpóreas. Primeira diferença: a vida na Terra nos insere em um ciclo vital que é próprio da biologia corpórea. Fases como, por exemplo, o processo de nascer, de crescer, de se enamorar de alguém, de ficarmos grávidas, de termos e cuidar dos nossos filhos, de viver determinadas enfermidades físicas, de envelhecermos. Cada um desses processos de vida permite ao espírito vivenciar certos sentimentos, desenvolver certas emoções. Só as mulheres que gestaram um filho, só
Só pessoas que envelheceram com dignidade sabem o quanto representa no amadurecimento do espírito o processo do envelhecimento sadio. Quantas pessoas mais velhas dizem assim: ah, se aos meus 30 anos eu tivesse a experiência que tenho hoje, teria feito escolhas melhores, teria cometido menos erros. Essas fases bem estruturadas não existem dessa forma na dimensão dos espíritos. Uma segunda diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico: a luta pela sobrevivência. Quando nós reencarnamos, nós somos colocados em um meio que exige a nossa atividade. E nós sabemos que o trabalho é o motor do progresso. Chegando aqui, se nós não nos mobilizarmos, vem a enfermidade, vem o frio, vem a doença, vem a fome, vem a morte. Ora, os espíritos na dimensão espiritual não estão obrigados a esse tipo de atividade, mesmo porque já estão mortos, não podem morrer outra vez. E ao nos inserirmos nas experiências corpóreas, nós vamos nos deparar com as obrigações de manutenção do próprio corpo. E através delas que nós vamos desenvolver a inteligência. Através do estudo, através do trabalho, através dos desafios cognitivos, reinventando, descobrindo, errando, aprendendo, nós vamos nos enriquecendo, particularmente do ponto de vista intelectual. Uma terceira diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico: o período de infância. Quando nós desencarnamos, nós não passamos lá por um período de infância, de forma diferente quando nós retornamos à experiência corpórea. Esse período de infância nos coloca, durante um período de 10, 12, 14 anos, uma espécie de amortização das nossas inclinações ruins. Exatamente para que nesse período nós estejamos mais sensíveis às influências moralizadoras dos pais. Como converter ao bem tantos espíritos cristalizados no orgulho, no egoísmo, se não fazendo com que passem por períodos sucessivos de infância, em encarnações diferentes, recebendo a atuação amorosa, mas disciplinadora dos pais. Não existe no mundo espiritual uma infância como a nossa. Uma quarta diferença: o esquecimento do passado. Quando nós chegamos na dimensão espiritual, nós levamos para lá muito vivas as lembranças de tudo aquilo que se deu conosco. As mágoas, as vergonhas, as culpas, os desentendimentos, os fracassos, as frustrações. Quando retornamos para cá, passa-se uma esponja na nossa memória, apaga-se o passado, para que nós possamos refazer a nossa história em outras bases, para que nós possamos, sem esses empecilhos, sem essas amarras do passado, refazermos relações que adoeceram, fazermos bem feito aquilo que não fizemos bem feito no passado. Uma quinta diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico: a possibilidade de viver em culturas diferentes. As ciências sociais costumam didaticamente separar as diferentes culturas em dois grandes grupos. As culturas chamadas de individualistas, como a norte-americana, e as culturas denominadas de coletivistas, como da Ásia, Japão, Coreia do Sul, China. Cada uma dessas culturas tem características particulares. As culturas individualistas valoriza-se muito a liberdade, a independência, a autonomia, a liderança, a meritocracia. Nas culturas coletivistas, valoriza-se mais o todo em detrimento do particular. São valores cultivados: a solidariedade, a resignação, a humildade, a renúncia, a abnegação em benefício da coletividade. E é curioso verificar como estudos mostram como essas diferenças são muito importantes. Quando, por exemplo, passa-se um filme onde há um peixe nadando no mar, e mostra esse filme para estudantes norte-americanos, e pede que eles digam o que mais chama a atenção deles, quase todos os estudantes norte-americanos dizem: o peixe.
Quando se mostra esse filme para estudantes japoneses, chineses, eles dizem assim: o mar. Um ditado que prevalece na América do Norte: a roda que range é que recebe óleo. Por exemplo, eles pegam, numa experiência que fizeram com estudantes de ensino médio, 6 lápis, sendo 5 de uma mesma cor e um de cor diferente. E pede aos estudantes japoneses que escolham um. Quase todos escolhem um dos 5 lápis de mesma cor. Quando se faz o mesmo processo para estudantes norte-americanos, quase todos escolhem o lápis de cor diferente. O respeito aos antepassados, a honra à tradição. Um ditado que prevalece na China: se você não sabe para onde ir, converse com quem está voltando. Essa humildade ante a sabedoria, essa reverência ante o passado, é próprio das sociedades coletivistas. Um traço de humildade que os permeia. Se nós chegamos numa escola de crianças pequenas, na América do Norte, por exemplo, e pedimos que as crianças levantem a mão, aquelas que sabem nadar, quase todas levantam a mãozinha. Algumas começaram na natação há uma semana, mas levantam a mãozinha. Quando nós chegamos numa escola infantil no Japão e pedimos que levantem a mão as crianças que sabem nadar, nenhuma delas levanta. Nenhuma delas levanta. Mas nadam muito bem. E quando você chega a uma delas em particular e diz: mas por que você não levantou a mão? Você nada tão bem. Elas dizem assim: ainda não sei. Estou começando. Há muito a aprender. Uma experiência, então, de um espírito numa sociedade individualista vai dar a ele a oportunidade de desenvolver determinadas habilidades. A sua vivência numa cultura coletivista dará a ele a possibilidade de viver outras experiências, desenvolver outras habilidades. E, finalmente, uma última diferença entre a dimensão espiritual e a dimensão física: a convivência com pessoas diferentes. No mundo espiritual, a lei de sintonia é absoluta. Os espíritos se atraem de acordo com as suas características e vão viver juntos. Gambá atrai gambá. Os sensuais vão viver com os sensuais, os estudiosos com os estudiosos, os avarentos vão se ligar aos avarentos. A lei de sintonia e de atração vibratória prevalece no mundo dos espíritos. Aqui na Terra está tudo misturado. É um balaio de gato. O estudioso do lado do preguiçoso, o responsável é obrigado a conviver com o irresponsável, o santo do lado do pecador. Porque é nessa convivência com o diferente que nós encontramos os elementos para o desenvolvimento de nossas habilidades. Aqueles que estão numa situação espiritual maior, superior, vão desenvolver, ao conviver com os menores, a resignação, a paciência, a perseverança. E aqueles que estão numa situação espiritual inferior, ao conviver com os superiores, vão aprender com eles os bons exemplos, vão ter neles o modelo e guia. Allan Kardec resumiu de forma poética tudo isso na questão 634 do Livro dos Espíritos, quando ele disse assim: se não existissem montanhas, o homem não saberia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, o homem não compreenderia que há corpos duros. O espírito necessita viver experiências, conhecer o bem e o mal. É por isso que ele se une à matéria. Notem que desde a primeira obra da codificação, os espíritos vão definir que nós precisamos nos unir à matéria para conhecer o bem e o mal, para compreender mais, para aprender. Assim, em cada encarnação, nós vamos receber um cenário de vida, um corpo, uma família, um contexto social que vai nos permitir viver experiências, as quais estamos delas necessitadas. Numa encarnação, nós vamos viver a experiência da abundância.
em outra a experiência da escassez. Numa encarnação, a experiência da saúde, em outra a experiência da enfermidade, da limitação de um dos sentidos. Numa encarnação, vamos viver a experiência de uma família gratificante, amorosa. Em outra encarnação, vamos viver a experiência de uma família difícil, da carência afetiva. Numa encarnação, vamos viver a experiência de um trabalho que se identifica com as nossas aspirações, um ambiente favorável, gratificante. Em outra encarnação, vamos viver a experiência do trabalho difícil, da ausência de vocação para aquela área que estamos inseridos. Assim, cada encarnação vai retratar as nossas necessidades evolutivas no momento aprazado. Se nós pudéssemos sintetizar numa só palavra o sentido das experiências corpóreas, essa palavra seria aprender. Aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver. Porque ninguém, minha gente, aprende com a experiência do outro. Um comediante norte-americano em um show disse que no seu primeiro dia de aula, sua mãe chamou a professora e disse assim: olha, se o fulaninho fizer alguma coisa errada, dê uma sova no seu coleguinho do lado, que ele aprende pelo exemplo. A graça da anedota está no absurdo da ideia. O aprendizado é pessoal, é único, é intransferível, só se dá na concretização da realidade do fato. Quando uma jornalista da revista Playboy, muito irônica, foi entrevistar a doutora Elizabeth Kübler-Ross, essa alma extraordinária que havia revolucionado os conceitos sobre a morte e o morrer, e havia se autodeclarado espírita. Quando essa jovem, então, num ar de deboche, vai dizer: mas a senhora é a maior autoridade do mundo em assuntos sobre doentes terminais, a senhora acredita em vida depois da morte? Ela voltou-se e disse assim: não, minha filha, eu não acredito em vida depois da morte. Eu sei que existe vida depois da morte. Ela estava dialogando com seus doentes terminais mortos, que lhe apareciam pela sua visão mediúnica e lhe diziam: doutora Elizabeth, eu continuo viva. Não era mais uma questão de fé. Fé nós precisamos quando a experiência do outro. Quando o outro vive a experiência, nós não. Então nós acreditamos, é crença, é fé. Quando nós vivemos a experiência, não é mais uma questão de fé, de crença, é convicção. Vejamos um exemplo prático. Desejo aprender a fazer um bolo de chocolate do programa da Ana Maria Braga. O que farei então? Eu me sentarei em frente do programa, um papel, um lápis, vou anotar os ingredientes do bolo, vou verificar como o bolo foi feito, as diferentes etapas, vou ver o bolo saindo quentinho do forno, vou ver a apresentadora comer um pedaço do bolo. Eu posso memoriar todas as fases de forma a declamar para qualquer pessoa tudo o que foi feito. E ainda assim, eu não posso dizer que sei fazer um bolo de chocolate. Ou posso? Não. Eu só poderei dizer quando eu colocar a mão na massa, quando eu fizer. Provavelmente, na primeira tentativa, ficará sovado. Na segunda, talvez fofo demais. Na terceira, vai grudar na forma. Na quarta, ficará bom. Na quinta, o melhor bolo que eu sou capaz de fazer. Aí eu posso dizer, eu sei fazer um bolo de chocolate. Evoluir, meus amigos, é mais ou menos como aprender a andar de bicicleta. Se nós queremos aprender a andar de bicicleta, o que fazemos? Nos inscrevemos em um curso online, Aprenda a Andar de Bicicleta em 5 lições? Não. Compramos um manual que nos fale sobre a dinâmica do freio, o tipo de roda? Não. Nos sentamos no banquinho da praça e ficamos observando as pessoas andarem? Também não. Só há um jeito de aprender a andar de bicicleta: subir e cair. Levantar e cair de novo. E subir e cair tantas vezes até que o nosso cérebro automatize esse tipo de equilíbrio. Aí sim, nós podemos dizer: eu sei andar de bicicleta. E dizem que nunca mais se esquece.
Quando nós começamos a nossa história evolutiva lá para trás, nos ofereceram uma bicicleta com 2 rodinhas. Nós éramos assistidos de perto pelos grandes tutores da evolução terrestre. Avançamos um pouco, tiraram uma das rodinhas e nós continuamos com outra. Hoje a bicicleta que nos é oferecida não tem rodinhas. É cair, se levantar, até aprender. Nós precisamos aprender a identificar os recados que a vida envia para nós. Todos nós estamos inseridos num corpo certo, com uma parentela adequada, num contexto social específico, para que possamos fazer aquilo que nós viemos fazer, aprender. Sempre há algo a aprender. E às vezes coisas que nos parecem insignificantes, mas não são, considerando as necessidades de cada espírito. E eu gosto de contar sempre um fato que me foi narrado há muitos anos pelo nosso confrade Ronaldo Tornel, hoje no mundo espiritual. Ele me contou que certa feita foi visitar Chico em Uberaba e levou alguns evangelhos, exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, para presentear algumas famílias que Chico iria visitar. Era uma romaria que Chico fazia num bairro de periferia. E o Ronaldo iria participar com ele, levou então os exemplares do Evangelho. E eles entravam numa casa, Chico fazia uma prece, Ronaldo deixava o Evangelho. Até que entraram numa residência, onde moravam apenas um casal de velhinhos, muito simpáticos os velhinhos. Chico conversou muito com eles, no final fez a prece, deu um passe, e o Ronaldo deixou o exemplar do Evangelho. Já na rua, Chico voltou e disse: olha, Ronaldo, Manuel manda de lhe dizer que foi muito bom você ter deixado o livro. Vai ser útil para alguém, não para esses velhinhos, porque eles são analfabetos em espírito. Ou seja, em encarnação alguma, aprenderam a ler e a escrever. Aí nós entendemos dificuldades que certas pessoas têm, particularmente crianças, em aprender determinadas coisas. As crianças lá no grupo escolar, que não saem de onde estão, não conseguem identificar uma letra, não conseguem formar uma palavra, não aprende de jeito nenhum, a professora não sabe o que faz, manda para o neurologista, devolve, não tem nada. Manda para o psicólogo, devolve, não tem nada. Como não tem nada, você não aprende. Podem ser espíritos que estão agora tendo as primeiras possibilidades de aprendizado nessa área. Certa feita, no nosso projeto social, no Ir nas manhãs de domingo, eu conversava com as senhoras a respeito desse assunto. E elas participam muito. E elas começaram a dizer: Ricardo, será que na próxima encarnação eu posso vir rica para poder estudar muito? Eu disse: acho que pode. Ela era analfabeta. Uma outra disse: na próxima encarnação eu queria ver jogador de futebol. Posso? Eu falei: acho que pode. Uma outra: na próxima encarnação eu queria viajar bastante, porque nesse lugar mais longe que eu fui foi Guarani. Até que uma delas, muito engraçada, de nome Célia, voltou-se e disse assim: na próxima encarnação eu quero vir ou homem ou mulher. Aí ninguém entendeu nada, né? Você disse: mas sério, que história é essa? Ou homem ou mulher? Porque nessa encarnação Deus me mandou as duas coisas. Eu trabalho fora, eu cuido de filho, eu vou em reunião na escola, na próxima, Deus tenha misericórdia. Uma coisa ou outra. E eu me lembrei da história de uma senhora que se ofereceu numa vaga, numa grande empresa, e mandou lá o seu currículo. E aí o gerente chamou para uma entrevista e disse: olha, eu estou encantado com o currículo da senhora. A senhora fala aqui que só tem experiência com compra, experiência com venda, experiência com recursos humanos. Me diga, onde a senhora trabalhou? Ela voltou e disse: olha, meu amigo, a minha vida inteira eu trabalhei na minha casa. E esse emprego aí do senhor, para mim, ó, é fichinho. Mas eu vou narrar 2 experiências pessoais para ilustrar. Quando eu era jovem, solteiro, sem meus filhos, e nos nossos estudos espíritas o tema era criança enferma, morte na infância, eu notava que os nossos confrades mais velhos se emocionavam. Eu não conseguia me emocionar. Eu comecei a nutrir até um certo complexo de inferioridade. Que coisa, eu devo ser muito atrasado mesmo. Esse assunto não toca a minha sensibilidade. Passaram-se os anos, eu me casei,
veio o meu primeiro filho, depois o segundo filho, e eu passei a viver uma experiência que não era ainda identificada com as minhas aspirações atuais. Aquelas experiências próprias dos pais. Só quem tem os filhos sabe. Há uma sequência, eles pequenininho, começa com as dores de barriga, a gente pega no colo, eles choram, a gente tem vontade de chorar. Depois vem aquela estomatite herpética primária, que a boca enche de afta, febrão, e eles não comem porque tem fome, chora porque tem dor. Depois entra a fase das otites, que sempre começa de madrugada, e naquela noite ninguém dorme. Depois a fase das amigdalites. Depois os tombos, os machucados, tem que ir para o hospital dar ponto, colocar gesso. E eu vivi tudo isso com o meu primeiro filho. E depois a mesma coisa com o segundo filho. E eu percebi que alguma coisa mudou no campo da minha sensibilidade. Hoje, se vocês precisarem de alguém que a manteiga derretida para coisa de criança, pode me chamar. Uma outra experiência pessoal. Há cerca de 20 anos eu tive uma hérnia de disco. E foi muito grave, tive muitas dores noturnas. Noturna ninguém merece, né? A dor não acaba, a gente não dorme por causa da dor, e o sono piora a dor. Mas foi a minha primeira experiência de dor física importante nessa encarnação. Eu trabalho com dor dos outros, mas eu não havia experimentado uma dor própria. Eu tenho certeza que depois dessa experiência, eu me tornei um pouquinho mais sensível às dores físicas das outras pessoas. Vou ainda precisar de muita dor física para expandir mais essa sensibilidade. Mas alguma coisa mudou. Porque só, minha gente, quando nós vivemos aquela realidade, nós sabemos aquilo que representa. Só quem perde um filho sabe o que isso significa. A gente pode chorar, sofrer, ser solidário, claro. Mas só quem vive essa realidade é que sabe, na verdade, aquilo que acontece. Vejamos mais um exemplo prático, para entendermos por que muitos obstáculos que vêm em nossa vida sinalizam coisas importantes. Vamos ao médico. E vamos imaginar que a consulta não foi nada daquilo que nós esperávamos. Chegamos numa sala de espera minúscula, um monte de gente, nós ficamos em pé ali num cantinho esperando, nos chama com 1 hora de atraso, na consulta nos recebe sentado, não nos cumprimenta, mal examina, passa a receita sem explicar, e a gente vai embora para casa aborrecido, e com razão. Mas será que isso tem para nós algum significado profundo? Claro, minha gente, claro. Nós estamos aprendendo, através da experiência própria, como não se deve tratar alguém. Nós estamos vendo o que sente alguém que é minorado na sua própria dignidade. Isso sinaliza para nós, não faça assim. Não haja dessa forma. Quando meu pai completou 80 anos de idade, o seu médico comunicou-lhe que os seus rins, que já vinham num processo de falência, haviam esgotado de forma radical e definitiva a sua função, e ele teria que ser encaminhado para a hemodiálise. A hemodiálise é um processo que se dá 3 vezes por semana, em que o indivíduo fica ligado a uma máquina por 4 horas, por cada dia, 3 dias por semana. Agravantes no caso do meu pai, a idade, 80 anos, uma série de enfermidades e o fato de viver em Guarani, onde não há um serviço de hemodiálise. Então ele teria que vir a Juiz de Fora, 3 vezes por semana, ficar ligado na máquina 4 horas e retornar para Guarani. E meu pai começou a ficar muito aborrecido com essa situação. Minha mãe me ligou e disse, venha conversar com seu pai. Ele me colocou uma coisa muito racional. Eu disse assim, eu não entendo, Ricardo, por que eu vou precisar passar por isso? Eu já estou quase na hora da desencarnação. Eu faço o meu trabalho aqui no centro, e realmente meu pai era muito ativo no espiritismo em Guarani, eventualmente vinha a Juiz de Fora fazer umas palestrinhas no ID, ia a Astolfo Dutra fazer alguns estudos, apesar da idade de uma série de doenças, muito ativo. E ele me disse assim, mas eu não entendo, por que os espíritos não me pouparam desse incômodo? Eu já estou quase desencarnando, isso vai atrapalhar o meu trabalho espírita.
Isso em nada vai ajudar naquilo que eu estou fazendo. E foi falando tudo com uma argumentação muito lógica. E quando ele terminou, eu voltei e disse assim, pois é, pai, eu acho que essa experiência que você vai se inserir daqui para frente não tem nada a ver na sua relação com os outros, com o seu trabalho espírita. Tem a ver na sua relação com você mesmo. E contei-lhe um fato narrado pela doutora Elizabeth Kliber-Ross, quando sua mãezinha, de 76 anos, que vivia em Zurique, na Suíça, tem um derrame cerebral muito grave. Após a hospitalização, vai para uma casa de repouso, jamais vai voltar a sentar-se, a andar, não reconhece as pessoas, uma lesão que destruiu praticamente metade do cérebro. A doutora Elizabeth morava na América do Norte, professora da Universidade do Chicago, consegue umas licenças e vem, então, para estar com a mãe. E fica junto dela ali o dia todo, acariciando os seus cabelos, apertando a sua mãozinha, embora a mãe não sequer se aperceba da sua presença. Mas houve um momento em que a doutora Elizabeth permitiu-se construir um sentimento de revolta. Ninguém é perfeito o tempo todo. E ela pensou assim, meu Deus, isso não é justo. Com essa mulher acontecer isso no final da vida, isso não é justo. Uma dama da caridade, excelente esposa, mãe generosa, uma cidadã do bem que nunca disse não a qualquer pessoa, que ele pedisse qualquer coisa. E agora, no final da vida, recebe de presente o leito frio de uma casa de repouso, a imobilidade, a falta de consciência, as escaras. Isso não é justo. Estava cultivando esses pensamentos quando sente aproximar-se dela um espírito amigo. A entidade chega bem próximo do seu campo psíquico e diz assim, Elizabeth, minha filha, nossa irmã, durante toda a vida, teve a oportunidade de desenvolver e estudar a disciplina do amor ao semelhante. Nessa disciplina, ela foi aluna exemplar, boa esposa, excelente mãe, cidadã do bem. Que bom. Jesus deve estar muito feliz com ela. Foi aprovada na disciplina da caridade. Mas agora, no final da vida, Jesus está lhe possibilitando estudar uma outra disciplina, avançar numa outra habilidade. A paciência, a perseverança, a humildade. Porque enquanto há vida, Elizabeth, há lições a serem aprendidas. E eu me reporto a um caso de um primo nosso que viveu uma experiência muito ilustrativa. José Eduardo Baesso, 40 anos, professor de História, vivendo na cidade do Rio de Janeiro. Uma inteligência brilhante. José Eduardo era hipertenso grave e, ao fazer um tratamento odontológico, há uma crise hipertensiva, ruptura de um aneurisma cerebral e ele entra em coma. Durante 40 dias, hospitalizado em coma profundo, até que vem a desencarnar. Algumas semanas depois, nós estávamos numa reunião mediúnica na cidade de Guarani, dirigida por meu pai, quando José Eduardo se comunica através de um médium que não o conhecia. Ele então vai dizer que está muito bem, vem agradecer as preces, pede que nós enviemos um abraço para a esposa e a mãezinha querida que residem no Rio. Mas ao final ele vai nos dizer, meus irmãos, os 40 dias que meu corpo esteve em coma foram para mim mais importantes do que os 40 anos da atual encarnação. Porque vocês me conheceram bem. Eu era uma pessoa excessivamente agitada, aflita, impaciente. Não conseguia esperar, atropelava as pessoas e magoei muita gente por isso. E realmente ele era um traço de sua personalidade, a impaciência, a intolerância, queria tudo na hora do jeito dele. E ele então me disse, pois é, foram 40 dias em que meu corpo esteve em coma, eu não. Eu estava desperto, do lado do meu corpo, querendo retomar, querendo viver, dizer à minha esposa e à minha mãe que eu estava vivo, mas não podia. Foram momentos de profunda introspecção, de quietude íntima,
em que eu fui obrigado a dialogar com a minha realidade essencial, trabalhando esses valores que hoje reconheço são essenciais no cultivo das virtudes. Aí estão, minha gente, alguns exemplos que nos mostram que realmente a vida nos manda recados e que nós devemos sempre tentar reconhecer que recados são esses e nos valermos dessa oportunidade, desse cenário, com corpos que temos, com a parentela que temos, com a condição social que recebemos, porque é essa aquela que necessitamos para desenvolver as habilidades que precisamos. Um abraço imenso a todos e até uma outra oportunidade. Muita paz. Nós que te agradecemos. Foi realmente um estudo maravilhoso. Realmente, nós vivemos experiências nessa vida que são escolas que nos ensinam a viver, né? Aprender. Bom, meus irmãos. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco extra. E deixar depois, essa palestra vai estar quem gostar. Queira assistir, só entrar no YouTube que a palestra vai. Bom, eu vou convidar todos a final. Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Na próxima. Meus irmãos, então vamos fechar. Mentalizar. E assim proferir. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos a oportunidade. Estamos reunidos em vosso nome, banquete espiritual, onde nós ouvimos ensinamentos necessários para nosso progresso espiritual. Aprender, Senhor Jesus, uma vida onde nós aprendemos as experiências, para nosso querido amigo, pedimos nesse momento o amparo dos amigos espirituais, pares, para as pessoas que temente, nossos familiares, amigos, trabalhadores, tarefas diárias. Queremos pedir, Senhor Jesus, para aqueles que sofrem leito de dor, estão nos hospitais, ou mesmo em casa, passando. Querido amigo, nós te pedimos esse. E assim, mestre, nós encerramos a nossa atividade dessa noite, dizendo muito obrigado. Que assim seja.